Vamos de pauta do dia? É importante a gente falar sobre esse tema. Escala de trabalho 6 por 1. Esse tema tomou conta do Brasil nas últimas semanas e que bom que tem trazido discussão sobre o tema, luz sobre esse tema tão importante, depois de um projeto de lei que foi apresentado pela deputada Érica Hilton do PSOL. E, gente, tem tantas camadas nesse assunto, e eu vou trazer alguns pontos para a gente poder refletir sobre e que você tenha possibilidade de formar a sua opinião, tá? Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria ter você aqui comigo. Eita, que deu um tilt agora. É sempre uma alegria e um prazer imenso ter você aqui comigo. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu compartilhar, pelo seu tempo dedicado aqui para o nosso projeto, porque sim, ele é nosso. Se você está chegando agora, por favor, já se inscreve aqui no nosso canal, se você me acompanha pelo YouTube, ou se inscreve, dá 5 estrelas aqui no Spotify ou na plataforma que você me ouve agora. Avalie esse podcast. Eita, minha gente, o delay tá grande, né? Mas vamos lá, o episódio vai sair. Avalie esse podcast porque toda avaliação ela é muito bem-vinda e me ajuda demais a fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas. Sim, eu quero que ele cresça, que ele se expanda, que as nossas reflexões, as nossas piras aqui, ela aumente a audiência, tá? A audiência para poder participar desse papo aqui com a gente, para poder entrar nesse flow de autodesenvolvimento, que é muito importante e que, com certeza, traz benefícios não somente individuais, mas coletivos, principalmente. Esse é o meu objetivo, tá? Quando a gente fala de escala de trabalho 6 por 1, a gente está falando daquela realidade de pessoas CLT que trabalham 6 dias na semana e folgam um, e não necessariamente essa folga ela cai no domingo. Ela pode cair durante a semana, fim de semana, vai de acordo com a decisão do empregador. E essa proposta da deputada eu achei muito interessante, eu considero muito interessante e muito importante para não somente qualificar o processo de trabalho desses lugares, porque se a gente parar para pensar, os lugares que têm essa escala 6 por 1 são os trabalhos mais de prestador de serviço, né? Restaurantes, lojas, comércio de forma geral, hã, salão de beleza, enfim, esses trabalhos que são mais serviços, que têm, como é que eu posso dizer? Que são precarizados, muitas vezes, são precarizados, são subvalorizados e que causa uma dependência muito grande do trabalhador para com o empregador, porque ele se vê muito na constante ameaça de perca do seu trabalho. Então, muitos se submetem a escalas maiores do que essa, inclusive, porque isso é o que está na lei, 6 por 1 que está na lei. Mas na prática, na real, muitos empregadores não seguem isso à risca e os trabalhadores ficam à mercê. Sem falar que a proposta da deputada é não somente qualificar o trabalho, mas dar dignidade às pessoas. As pessoas que aos trabalhadores e trabalhadoras que acordam cedíssimo, pegam um ônibus lotado, que tem que chegar cedo no trabalho, que fazem cargas horárias imensas e exaustivas e que têm pouco tempo para usufruir da própria vida, da vida em família, da vida em comunidade. E tem várias nuances esse projeto, porque as pessoas que se colocam contra, e aqui a maioria dos deputados, diga-se de passagem, e senadores, porque até agora somente 71 deputados demonstraram interesse em aprovar ao projeto de lei, quando na verdade se precisa de apoio de 171 deputados no mínimo e 27 senadores, e até o momento não temos nenhum senador apoiando a proposta e 71 apoiando a medida, tá? E aí, a proposta da deputada é que, se aprovada a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, fazer uma emenda
lá na nossa Constituição para colocar como lei, e aí isso ser cumprido na forma da lei, assim como é a CLT, a escala passaria para 5 por 2 e o trabalhador teria direito a 2 dias de folga, o que humanamente ele ainda é insuficiente, porque a gente sabe que a nossa, para que essas pessoas que trabalham no formato CLT 44 horas semanais, a exaustão do trabalho, a carga horária é muito mais pesada do que isso, e 2 dias ainda é insuficiente, mas diante da realidade atual, que somente é um dia, 2 dias já seria um respiro muito grande, um ganho muito grande para essas pessoas. E aí a gente vai para o apoio popular, e eu acho muito interessante, porque aqui eu não estou querendo colocar em pauta questões ideológicas, tá? Mas pensando mesmo na perspectiva da qualidade de vida das pessoas, da nossa qualidade de vida enquanto trabalhadores, porque vem muitos discursos do tipo: ah, mas quem é empreendedor trabalha de domingo a domingo, trabalha de segunda a segunda e não tem isso. Mas, gente, a gente precisa analisar cada contexto dentro das suas particularidades e singularidades. Tem empreendedores que empreendem por necessidade, pessoas periféricas, pessoas de baixa escolaridade que empreendem por necessidade, sim. Essas trabalham todos os dias, de domingo a domingo, porque elas pagam elas pagam o almoço para ter a janta e assim por diante. Elas não têm uma perspectiva de uma rotina de empresa, de uma gestão empresarial, nada disso. Elas trabalham por necessidade e tudo que elas obtêm de faturamento é para se sustentar, não é para sustentar um negócio, ó, cheio de processos e tal. Não. A realidade dessas pessoas, desses pequenos empreendedores, é muito diferente de um empreendedor que tem ensino superior, escolaridade, que trabalhou já em algum momento da vida em outros lugares, que tem acesso a conhecimento, acesso a pessoas, que trabalha em casa. Enfim, é diferente. Dessas pessoas também que precisam se deslocar quilômetros, falando de grandes metrópoles como São Paulo, por exemplo, Recife até, eu sou de Recife e o trânsito daqui é o segundo pior do país, somente isso. O segundo pior trânsito do país. Então imagine você numa cidade que é relativamente pequena comparada a São Paulo, você ter quase o mesmo tempo de deslocamento. É surreal, é muito surreal, porque a gente está esmagado dentro de latas de sardinha, que são esses ônibus, dentro de um trânsito que não funciona, que não roda, que não traz agilidade para a nossa vida, e a gente fica exaurido, cansado, estressado, adoecido. É nisso, eu tenho plena certeza que o projeto de lei tenta que se embasa e tenta combater, tá? Mas aí vem os discursos contrários. Ah, porque o Brasil já produz pouco. Ah, porque isso vai pesar mais para os empregadores na questão vai diminuir a competitividade, aumentar custos para as empresas, possível desemprego, e aí vem aquele levante de possibilidades negativas que pode acontecer, que, na verdade, se houvesse um trabalho integrado entre poder legislativo, poder executivo e as empresas para poder fazer com que isso aconteceria e os danos seriam mínimos, tá? Seriam mínimos. Porque se a gente olhar hoje, a gente olha a realidade dos deputados, dos senadores, desse pessoal que está lá no poder, que tem o poder de decisão. Essas pessoas têm escala de trabalho 3 por 1, 4 por 1 e ganham mais de 44 mil reais, fora os seus benefícios, privilégios que todos eles têm. Então é discrepante, é cruel e meu Deus, falta palavras para poder qualificar isso. De tão cruel mesmo. É cruel, é cínico você abrir a boca e dizer que o trabalhador que precisa, que merece ter um dia de folga a mais na sua semana para poder cuidar da sua família, de estar junto com as pessoas que ele ama, de poder ter mais presença, não somente afetiva, mas qualitativa com as pessoas ao seu redor, de poder dedicar tempo para o autocuidado. É cruel a gente ter esses representantes que pensam
dessa forma e que tem pessoas que o apoiam, né? Porque enquanto isso, vamos para outra pauta da semana que deu muito o que falar, que foi o anúncio da gravidez da Ludmilla e da Bruna, que a gente sabe, né, gente, todas as vezes que acontecem fatos como esse, de pessoas que têm famílias que fogem à regra da normatividade, elas são alvo de críticas. Críticas injustas, críticas desnecessárias, porque elas não estão fazendo mal a ninguém, elas simplesmente estão seguindo a vida delas, construindo a família delas, sendo felizes, que é o mais importante, mas vem aí um monte de gente destilar seu ódio, suas amarguras, suas insatisfações na vida dos outros, justificando pelo argumento da defesa da família, que a gente sabe que não é. Porque se a gente olha por esse lado de uma deputada trans, tá? Uma deputada trans que está preocupada com o pai e a mãe de família trabalhador, trabalhadora CLT, que tem pouco tempo de qualidade de vida para dedicar à sua família e às pessoas que elas amam, tá lá sendo, né, crucificada. Eu nem vou usar esse termo crucificado, que é para eu não ser crucificada, né? Está sendo lá mal interpretada e não apoiada pelos companheiros do Congresso, quando na verdade ela está buscando melhoria de vida, qualidade de vida para as pessoas. E aí a gente vem para o lado do apoio popular, as pessoas estão mais preocupadas com a vida da Bruna e da Ludmilla, que vão ter um bebê, e esse bebê vai ter uma vida maravilhosa, tanto materialmente falando quanto emocionalmente, porque ele vai ter suporte emocional, justificando pelo argumento da defesa da família. Gente, é muito contraditório. É muito contraditório. A gente perde muito tempo com o que não importa, com o que a gente não tem a ver. A gente não tem a ver com a vida da Ludmilla e da Bruna. A gente não tem a ver com a decisão delas de ter um filho ou uma filha. A gente não tem a ver com essa decisão delas, com a família delas. A gente não tem a ver. Meu Deus, já está aí em lei. É liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é liberado a constituição de uma família por essas duas pessoas. Isso já está posto, é lei, elas têm o mesmo direito que nós. O que a gente deveria se preocupar de fato e de direito é sobre os impactos da lei na nossa vida, individualmente. E aqui eu falo muito do coletivo, porque sim, a gente tem que pensar no coletivo, e por isso que eu estou colocando esse assunto em pauta, porque mesmo não trabalhando enquanto CLT, eu já trabalhei e eu entendo essa realidade. Eu sei o quão difícil é a gente trabalhar 6 dias na semana, folgar o domingo, era a minha realidade, e não querer trabalhar na segunda, porque a gente não descansou o suficiente. Não foi suficiente somente o domingo. Não foi suficiente somente o sábado. É muito cruel a gente olhar a rotina de restaurantes, né? Que meu irmão, por exemplo, é pizzaiolo e festas e feriados e tudo mais, está trabalhando lá como um louco. Trabalha, 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 folga uma vez na semana e o domingo vai folgar não sei quando. Enfim, é essa loucura, porque as empresas na prática não respeitam essas escalas. Elas estão mais preocupadas com o funcionamento do seu negócio, que são empreendedores muitas vezes, pequenos, médios empreendedores. Se a gente for falar de grandes empresas, também a gente precisa colocar em pauta grandes empresas do comércio, mas a maioria são pequenos empreendedores, médios empreendedores que não podem deixar o funcionamento do seu negócio, deixar de rodar, né? Porque senão o faturamento vai ladeira abaixo. Mas a que custos? A que custo sustentar isso? As famílias perdem com isso. As pessoas perdem com isso. Já tem estudos comprovando que quanto mais tempo de qualidade para nós a gente tem, para o nosso autocuidado, para nossa, enfim, para nutrir mesmo quem a gente é enquanto ser humano, para descansar, para pausa, para o descanso. Quanto mais tempo a gente tem, mais produtivo a gente é. Não é o contrário, minha gente. Não é o contrário. Quando você está exausto, cansado, estressado, você não produz mais. Isso é um pensamento da,
Revolução Industrial, sabe? E do início do capitalismo. Não tem lógica no mundo de hoje. Por que que os adoecimentos, os sofrimentos mentais, os adoecimentos mentais estão tão em alta? Porque nós estamos exaustos, pura e simplesmente. Estamos exaustos, não conseguimos mais sustentar essa forma de produção, esse modo de produção que nos suga de todas as formas. E todas as vezes que a tecnologia ela evolui, ela cresce, ela se expande, mais exauridos ficamos, porque é mais uma forma de cobrança, mais uma ferramenta para a gente ser vigiado o tempo inteiro. O WhatsApp, você agora não tem sossego mais, né? Você é atormentado 24 horas por dia porque tem os danados dos grupos de empresa que você tem que fazer parte e tome mensagem, tome mensagem. E isso é trabalho. Se eu estou usando o meu telefone particular para poder trabalhar, está errado. Isso está errado, mas é respeitado? Não é respeitado. E os trabalhadores CLT têm poder de barganha? Têm poder de decisão lá com o seu empregador? Não tem, minha gente. Não tem. Se submetem mesmo. Se submetem pelo medo do desemprego. Se submetem pelo medo de não ter o dinheiro para sustentar a sua família. E isso é muito cruel, muito cruel. A gente precisa. Tem várias e várias nuances que a gente pode desmembrar sobre essa escala 100 por 1, sobre esse projeto, que tem muito mais profundidade do que somente diminuir um dia na escala de trabalho. Aqui a proposta da deputada é sobre qualidade de vida, é sobre a gente tentar encontrar uma forma de produção que seja sustentável economicamente, mas que também seja sustentável fisicamente e emocionalmente pelas pessoas. Porque máquinas a gente substitui, ser humano não. Ah, mas adoeceu, tira, coloca outro. Tem um monte aí na fila esperando para trabalhar. É cruel. É muito cruel. Porque é isso que o mercado faz. É isso que a nossa estrutura socioeconômica promove. E a gente precisa avançar, minha gente. Mas como é que a gente avança com um Congresso tão conservador desse jeito? E aqui conservador no sentido ruim da palavra, tá? Conservador em pautas que são necessárias para a nossa melhoria e qualidade de vida enquanto coletividade, porém não conservadores para outras pautas, como os próprios benefícios e regalias e privilégios, né? Falta esse conservadorismo quando a pauta é olhar para o próprio umbigo e perceber-se nos seus privilégios e regalias enquanto uma pessoa, uma figura pública com poder de decisão na mão. Mas isso soa de alerta para a gente também, porque inclusive tivemos eleições esse ano, da gente estar sempre atento, atento e atenta a cada passo das pessoas que a gente elege. Quem foi que você elegeu na última eleição? Quem foram os deputados que você elegeu, o senador que você elegeu? A gente precisa saber, mas a gente não lembra. Somos tão engolidos pela rotina estressante, exaustiva de trabalho que temos em casa, fora do trabalho, que a gente não tem tempo para estar no pé do nosso deputado e deputada e dizer: ó, eu tô aqui olhando o teu trabalho, fui eu que te coloquei aí, tá ligado? É isso. A gente não tem tempo. E mesmo se tivesse, a gente não tem educação para. Infelizmente, a maioria dos brasileiros não vê importância nisso. Já fiz a minha obrigação, eu já votei, não quero saber mais. E aí, o que vier, eu vou levando no lombo, igual cavalo, né, que vai levando as coisas, levando os outros em cima, nas costas. E fica por isso mesmo, a vida que segue, a vida que segue, depois passa, tira outro, vem outro. E não é assim, né? A gente vive nessa bolha da alienação que nos protege, de certa forma, nos protege do sofrimento. Porque quanto mais conscientes e críticos somos, mais sofremos. Digo por experiência própria. Porque a gente sabe que a realidade é cruel e poderia ser diferente. A gente sabe que poderia construir uma forma diferente de viver e coexistir em sociedade. Mas a massa não sabe. A massa da população está alienada, está imersa no seu dia a dia, no seu, na sua dinâmica
automática de sobrevivência, e isso é pensado, arquitetado muito conscientemente por todas as pessoas que têm poder de decisão nesse sistema. E enquanto essas pessoas estão ali dedicadas ao seu dia a dia no automático, sobrevivendo, eles estão tomando decisões importantes sobre as nossas vidas, como essa escala 6 por 1. Minha gente, não é simples, não. Não é simples, não. Eu falo que política não é somente partido, eleição. Política não é somente isso. Política é a nossa vida. Somos seres políticos, acima de qualquer coisa. Porque se a gente for para a origem da palavra, né, grega, inclusive, polis significa cidade, né? Então, somos seres da polis, somos seres da cidade. E a cidade ela precisa de organização, precisa de ter uma dinâmica estruturada, coerente, que beneficie a toda a população. Então, somos seres políticos inerentemente. Não tem como fugir disso. Não é passou a eleição e acabou. Não, não acabou, não. E as coisas que vão vir, os impactos para a tua vida, no teu bolso, o dinheiro que falta, o dinheiro que sobra, são decisões políticas. O arroz e o feijão que está caro, que está barato, são decisões políticas. Questões climáticas são decisões políticas. Relações entre pares de trabalho, enfim, na dinâmica social como um todo, são decisões políticas. Então, tudo, absolutamente tudo, passa pela política. E quanto menos interessado você é, porque você está desgastado aí por conta desses extremos da ideologia de direita, esquerda, centro e por aí vai, você já está exaurido dessa conversa, desse papo, você deixa de lado a importância da política, mais prejudicado você é. Porque você vai sendo levado na manada, sabe? Você vai sofrendo as consequências, porque você não tem poder de decisão de fato. Você até tem na hora do voto. A decisão é sua. Mas depois, como é que você vai barganhar? Como é que você vai argumentar o seu ponto de vista, as suas decisões? Como é que você vai cobrar das pessoas que você colocou lá? Não basta apenas o voto. Não basta apenas dedicar, fazer a obrigação pela obrigação. É preciso empenho, é preciso mais consciência, criticidade, clareza sobre as coisas, sobre o mundo. E aí, novamente, saindo do eu para o nosso, saindo do indivíduo para o coletivo. Porque se o coletivo não anda bem, minha gente, o indivíduo não anda bem, porque uma coisa reflete na outra, um depende do outro. Se um pai de família, falaram tanto da Ludmilla e da Bruna, que não teriam pai, né? Aquele mesmo discurso homofóbico. Ah, não tem pai, uma família sem pai, a criança sem referência paterna, aquela coisa toda. Mas mais de 5 milhões de crianças no Brasil não têm referência paterna. Não tem registro de pai. Mais de 5 milhões. Fora os pais que só são figuras dentro de casa, que não participam da educação, da criação, do desenvolvimento da criança. Fora as figuras patéticas que dão uma pensão de R$ 200, R$ 100, R$ 300 e acham que estão fazendo o maior benefício do mundo para a criança. Gente, pelo amor de Deus, hipocrisia pura. Hipocrisia pura. A gente deixa de dedicar tempo para o que realmente importa, para dar comentando, destilando ódio e comentários ofensivos, desnecessários sobre a vida dos outros, quando na verdade a sua família está sendo prejudicada nesse exato momento, porque uma decisão política está sendo tomada lá no Congresso e você não está nem aí. O seu pai, o seu marido poderia estar em casa com você um dia a mais. Se você soubesse dessa proposta, se você tivesse embasado para e cobrasse dos deputados que você votou, das pessoas que você votou, deputado e senador, porque são eles que fazem a lei, lembremos disso, são eles que fazem a lei. Entendem? Então vamos prestar atenção nesses assuntos. Eu gostei muito, porque é uma pauta muito importante que trouxe à tona uma discussão importante, para a gente se olhar, se perceber e ter empatia pelos outros. Não é porque eu não sou CLT que eu não
posso e não devo ter empatia pelas pessoas que são CLT. Não é porque eu sou empreendedora, sou servidora, que eu tenho que me fechar no meu casulo, no meu umbigo, na minha individualidade e não olhar para a realidade dos outros. Não é por isso, tá? Eu sou do tipo de pessoa que defendo, acima de tudo, o bem coletivo. Ok, eu espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha ampliado as perspectivas de reflexão. Eu não estou aqui colocando regras para que você siga, nada do tipo, mas eu estou trazendo à tona pontos importantes para que a gente reflita, para que a gente saia desse estado de inércia e alienação, tome luz, consciência sobre o problema, criticidade, busquem mais informações, porque isso é de suma importância. Busquem mais informações sobre o projeto, como ele vai funcionar, quais são as nuances, os impactos. Busquem informação, porque isso diz sobre a vida de cada um de vocês, sobre a nossa vida. Tá bom, minha gente? Então é isso, fiz o meu papel aqui enquanto cidadã, amo falar sobre política também, trago pouco esse tema aqui, mas eu amo falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo episódio.